Hoje vamos dar início a uma nova lição, que é sobre o livro de Isaías. Um profeta que viveu no século 7 a.C. e que falou tanto sobre Jesus e seu reino que posteriormente o batizaram de o profeta do Evangelho. Isaías exortou seu povo a contemplar a Deus que havia prometido resgatá-los de uma condição decadente, mas apenas se eles o ouvissem e obedecessem. Ele faz a mesma exortação aos filhos de Deus hoje. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva, como você já conhece. Estamos aqui numa temporada nova, esse novo trimestre, que fala sobre o livro de Isaías. E a lição de hoje, o tema de hoje é crise de identidade. O verso em destaque vamos encontrar no primeiro capítulo do livro de Isaías, no versículo 18, que fala assim: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Em Isaías 1, verso 3, o profeta faz uma declaração muito forte e pesada, que resume muito bem o estado patológico de rebeldia do povo de Deus. Ele diz que um boi ou um jumento, mesmo que eles deem uma voltinha por aí, eles sabem onde é a casa do seu dono, onde comem, dormem e são amparados. Porém, o povo de Deus não tem esse conhecimento. Quer dizer, eles não têm esse reconhecimento. Muitos filhos de Deus perderam e ainda perdem sua identidade santa, negando a existência de Deus, desobedecendo seus preceitos. Nesse vídeo, examinaremos a obra de Deus para restaurar esses filhos que Ele tanto ama. Em Isaías 1, no verso 2, quando o profeta escreve a declaração de Deus, ouve, ó céu, e dá ouvidos tu, ó terra. Deus está convocando suas primordiais criações como testemunha de que o povo de Deus tinha quebrado a aliança que tinham feito com ele. No tempo e na cultura de Isaías, quando alguém fazia um acordo com outra pessoa, eles chamavam alguém idôneo como testemunha para, caso uma das partes quebrasse o acordo, a outra teria o direito à justa indenização. Era o que Deus estava requerendo nessa citação. Deus sempre é fiel. Quem quebra os acordos são os seus filhos. Por isso houveram várias alianças. A adâmica, a mosaica, a davídica, a nova aliança. Houveram várias alianças para a nossa salvação, graças à misericórdia divina. E no contexto citado, o povo de Deus tinha quebrado feio, mais uma vez, para variar, a aliança com Deus. Um dos maiores pecados do povo de Deus naquele tempo, e atualmente também, era esse ritualismo podre. O povo oprimia os mais fracos, guardava rancor, cometia imoralidade sexual, cometia assassinato, depois ia para a igreja, o templo naquela época, e orava, às vezes fervorosamente, louvava a Deus, devolvia o dízimo, fazia um evento de caridade aqui, outro acolá, como se nada tivesse acontecido. Queria agradar a Deus vivendo do jeito que o diabo gosta. Se a gente não amar o nosso irmão de verdade, não adianta fingir ser cristão. Isso é o famigerado ritualismo podre. Todos os preceitos que Deus nos recomenda são para sermos santos, separados para o propósito de Deus, levar a luz onde há trevas. Essa é a pregação do Evangelho. Fazer isso com segundas intenções é pecado. Esse é um dos maiores pecados da humanidade atualmente. Mais uma vez, através do profeta Isaías, Deus revelou onde estava o erro e, graças à sua eterna misericórdia, providenciou a solução. Quando Deus castiga ou dá um carão numa pessoa, a intenção dele é a salvação dela. Deus faz todo o possível para aquela pessoa se arrepender daquele mal e voltar para o seu caminho, que é o caminho da vida. E ele não manda você matar um dragão ou fazer 12 trabalhos exaustivos, não. Ele pede que você peça perdão com um coração realmente humilde e arrependido e volte para os caminhos da vida. A salvação a gente sabe que é gratuita, mas tem que ser humilde. O orgulho pode condenar qualquer pessoa. Deus fala através do profeta Isaías
que por mais sujo que você esteja, procurando Ele com humildade, você pode ficar limpo novamente. Você aí, quer viver ou quer morrer? Ou pergunta, né? É claro que todo mundo quer viver. Nos versos 19 e 20 do primeiro capítulo de Isaías, ele, falando por inspiração divina, propõe dois caminhos. Um que você se dá bem e outro que você se dá muito mal. Isaías reiterou as palavras também inspiradas da Aliança Mosaica, onde diz que se o povo obedecesse aos preceitos desse Deus de amor, com certeza ele viveria bem sendo a luz das nações. E se eles obedecessem, iriam colher o resultado de se rebelar contra o caminho certo da vida. Para um desavisado que não procura saber a coisa toda e que julga parcialmente, pode parecer estranho, tipo, aí, quer dizer que se eu não amar esse Deus, ele vai lançar maldição em mim, é? Cadê meu livre-arbítrio? É claro que a questão não é essa, mas o pior é que tem gente que pensa assim mesmo. Mas a questão é que Deus, com sua onisciência, que às vezes alguns seres humanos pensam que tem, sabe que se você abandonar os preceitos morais que sabiamente ele estipulou para o bem da sua criação, você sairá do caminho que leva à vida e automaticamente vai para o caminho da morte. O cara que inventou o carro, por exemplo, criou para que ele funcionasse só com gasolina. Se alguém abastecesse com água, o carro iria morrer. Deus, ele não criou a gente? Ele sabe perfeitamente como a gente funciona. Ele sabe o que é melhor para a sua criação, melhor do que qualquer pessoa. Desobedecer os preceitos dele para a gente viver bem é escolher a morte. É a mesma coisa do exemplo do carro. Isso é muito simples de entender, é pura matemática. Isaías 5, do verso 1 ao 7, fala sobre uma parábola onde um agricultor plantou perfeitamente, com muito amor, uma plantação de uvas, mas infelizmente nasceram uvas azedas. Essa parábola representa a história em questão, onde Deus criou com muito amor seus filhos e eles se rebelaram sem motivo contra o próprio Criador. No verso 4, Deus fala: o que mais eu poderia fazer? A morte sacrificial do próprio Deus para salvar sua criação não seria o suficiente? Deus faz tudo para ter seus filhos que estão perdidos de volta. Infelizmente, alguns negam tanto as tentativas de Deus que eles mesmos deixam de escutar a voz dele e se autocondenam. Por isso, o apelo dessa lição é: voltemos a Deus na primeira oportunidade que tivermos. Ninguém sabe quando vai morrer. E a chance que Deus pacientemente nos dá pode ser a última. Não da parte de Deus, que tem uma misericórdia eterna, mas da nossa parte, que ainda somos mortais. Irmãos, ficamos por aqui. Mais uma vez eu falo a você que se você teve alguma dúvida, teve algum questionamento diferente ou parecido, escreve aí nos comentários que depois eu leio e respondo. Se gostou, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve ativando o sininho das notificações. Assim você vai estar ajudando o canal a divulgar mais a palavra de Deus, amém? Ficamos por aqui e até a próxima semana.